Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System. Você já sabe, esse podcast aqui foi criado para a gente falar sobre varejo, sobre gestão, sobre inovação, tecnologia, sobre cultura, sobre gente. E eu sou Alex Marques e a cada episódio eu trago aqui um convidado, uma convidada super especial para poder compartilhar um pouquinho da sua experiência, trazer aqui insights, provocações, dicas valiosas para o nosso dia a dia. Vale também lembrar que este podcast, esse projeto, ele é idealizado pela Data System. Nós somos uma empresa de software de gestão, específico para o varejo de calçados e roupas. A gente hoje atende e ajuda mais de 5 mil clientes por todo o Brasil, seja multimarcas, seja franquias. Então a gente leva gestão para a retaguarda, indicadores ali estratégicos, a gente leva inovação para o ponto de venda, ferramentas que ajudam a vender mais, vender melhor e, obviamente, consolidando todas essas informações ali na retaguarda para tomadas de decisão, certo? Então, se você quiser conhecer mais sobre a Data System, fica o convite aqui para você acessar lá a Data System Oficial, nosso site datasystem.com.br. Vai ser uma alegria poder atender vocês. Muito bem, apresentações aí devidamente feitas, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo. Hoje tem uma oportunidade muito bacana aqui de receber ela, que é CEO do Grupo Jogé. É um grupo e uma marca muito forte, com um posicionamento muito bacana voltado para a moda íntima. E quero começar aqui já agradecendo demais a gentileza de estar aqui com a gente. Muito obrigado, Ângela. Seja bem-vinda ao Conexão Data System. Alex, eu agradeço demais o convite, é uma felicidade, uma honra estar aqui com vocês e espero que esse nosso papo possa, de fato, inspirar e trazer insights importantes para quem nos ouve. Muito bom. E é legal aqui que no podcast tem o aquecimento aqui que a gente faz o bate-papo e já deu para ver que tem muita história, tem muitos projetos, tem muitas iniciativas que com certeza vai trazer inspiração aí para quem está nos acompanhando aí em casa. Bom, quero começar aqui fazendo um registro que é extremamente importante, A gente está falando aqui com uma marca com praticamente 58 anos. Vai fazer 58. 58 anos de mercado. Olha só, a gente tem uma estatística, que não é legal, mas é uma estatística o quê? Que se a gente olha, mais da metade das empresas, elas encerram as suas atividades 3, 4, 5 anos ali. 5 anos é o teto, é o limite, teto. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar com um grupo, com uma marca de 58 anos, muita coisa aconteceu nesses 58 anos. Muitas coisas. E para a gente já dar esse gancho, assim, além dos parabéns por essa história, é um marco extremamente relevante. Então aqui fica realmente parabéns ao time, às pessoas que construíram toda essa história. Mas eu quero já puxar essa pauta com você. Fala um pouquinho da Jogé e desses 58 anos e como vocês estão hoje no mercado. Então, a Jogé, ela foi uma empresa que foi começada pelo meu marido. E ele começou um menino, com 16 anos, junto com o Shopping Iguatemi. E até por isso acho que o pessoal, o Gereissati tem tanta afinidade e tanta com ele, porque eles começaram juntos. Quando o João começou, ele vinha já de uma família que era de varejistas, então meu sogro tinha uma grande loja em São Paulo, e acho que era uma coisa um pouco natural que todos os filhos seguissem esse caminho do varejo, cada qual no seu segmento. Ele decidiu, a Jogé não nasceu como loja de lingerie, ela nasceu como loja de meias. Por isso, a gente teve que fazer um trabalho de rebranding durante muito tempo, foi um trabalho longo, porque ela foi meias durante, sei lá, uns 10 anos. Olha só, e depois não era mais. Porque não fazia sentido segmentar tanto e tal. Então, a Jogé se posicionou, foi uma empresa pioneira, fomos a primeira empresa a fazer revista no mundo fashion no Brasil. A primeira revista foi lançada no Fasano, ninguém tinha revista no Brasil. Então, o João foi pioneiro numa série de processos, uma série de processos. Fomos a primeira empresa a trazer produtos importados, porque o Brasil ficou fechado durante muitos anos. Quando a gente entendeu ali a abertura,
Então, vamos trazer o que há de mais tecnológico para o Brasil. Então, é uma empresa que a gente sempre se posicionou na contramão do fast fashion. É uma guerra que a gente tem claro que jamais entraremos, porque é uma guerra perdida para nós. O fast fashion é uma realidade e exige muita dedicação e muita expertise. Por isso que a gente tem players maravilhosos no nosso país, né, que são as lojas de departamento. Elas são muito bem conduzidas, é outra estrutura de negócio. Então a gente entendeu que a melhor coisa que existia uma fatia no mercado de consumidores que valorizassem o produto, que é o slow fashion, né? Que tinha também o que hoje se chama de quiet luxury, mas que fosse esse consumidor que atribui valor a um produto porque ele conhece matéria-prima, porque ele entende a questão de qualidade, durabilidade e todo esse UX que a gente tem de um produto, que é entregar para aquele consumidor o que ele deseja em termos de conforto, de bem-estar, de relação custo-benefício e também de exclusividade. Então a Jogé se posicionou nesse mercado, e até isso, muita gente sabe, Alex, me pergunta e fala, poxa, mas isso é um fator limitante de crescimento. E é mesmo. E isso não é uma dor para a gente, entende? Não é uma dor eu saber que neste formato de negócio eu não conseguiria ter 200 franqueados, por exemplo. Então, eu acho que passa a ser uma dor quando você quer alguma coisa que você não consegue. No nosso caso, a gente entende qual é o limite que a gente pode ter de expansão através do modelo de franquia. Porque a gente sabe que muda muito a performance de franquia para lojas próprias, né? E hoje nós somos uma rede de franqueados que tem 23 lojas próprias. Uhum. Então, o que dói no franqueado uma vez, dói 23 em mim. Exato. Eu não estou alheia, eu não tenho uma flagship para vender franquia. Que quando você tem esse formato, pouco importa muito a performance, porque aquilo é uma vitrine, aquilo faz parte do branding da marca. No nosso caso, não. Se dói nele, dói em mim, e quando dói em mim, eu sei que vai doer muito mais nele. Então, isso também encurta esse caminho de diálogo com o franqueado e faz também com que a gente tenha uma relação de extrema proximidade. Então, isso, principalmente, né, no mundo atual, isso é muito... Eu acho que tem muito valor. E é interessante, né, você comentando isso, Ângela, porque a gente também sente um pouco isso. Nós somos uma empresa de software, mas somos específicos num segmento. Sim. Então, é pauta, né, de todo o planejamento, né, e outros mercados e outras possibilidades. Mas o que a gente aprendeu ao longo do tempo, são 30 anos, Data System focada no varejo de calçados, roupas ali, acessórios, é a grande oportunidade que a gente tem de ter profundidade. Eu também acho. Profundidade, de conhecer... Conhecimento, expertise, porque... Pensa comigo, se você tem uma empresa de tecnologia que ela atende o 360, ela faz de A a Z, ela vai da coxinha ao iPhone, sei lá. É muito difícil que você consiga ter uma estrutura que você consiga fazer uma coisa quase sob medida para aquele segmento. E hoje a gente sabe, se o varejo, todo mundo fala, o varejo mudou. Eu acho que o varejo só acompanhou a mudança do ser humano. O comportamento das o pessoas. Comportamento, né? Porque o que é o varejo, se não o comportamento humano? É o que a gente mais estuda. Então, se o consumidor mudou, é porque o ser humano mudou. E se isso está mudado, a gente sabe que o que é o varejo do futuro? A gente tendo tanta concorrência, a gente tendo produto falsificado, que a gente sabe que é uma realidade, a gente tendo um problema com propriedade intelectual que não é bem desenhado no nosso país. Então, se você olha, e especificamente em alguns segmentos, você vê que uma marca faz, todas fazem. O que muda? Muda uma fivela, muda a cor, muda uma alcinha, muda... Por quê? Porque o mercado, ele sucumbiu à era digital. Isso aqui é o que está bombando, é o negócio da vez, então todo mundo vai fazer isso. Eu já penso muito diferente.
Eu já penso assim, eu não visito meus concorrentes. Então, essa é a primeira coisa. Eu Olha sei que que legal, fala mais sobre isso. eu sei que parece uma loucura, muita gente diz que eu sou louca, e eu vou te explicar por quê. Se o nosso core é fazer um produto exclusivo, eu faço parte da criação ainda, se eu vou no meu concorrente, de alguma forma eu vou ficar contaminada por aquilo. E vai ter uma coisa no meu cérebro que vai fazer, na hora que eu estiver desenhando ou que eu estiver brifando o time, de alguma forma olhar para aquilo e querer fazer. E eu já penso diferente. Se o meu concorrente fez, eu não preciso fazer mais, está feito. Eu preciso fazer outra coisa, eu preciso fazer diferente. Eu preciso estar à frente. Legal. Eu acho que isso serve para todo mundo. Vamos pensar num negócio, né? Se a gente pensa aqui no seu segmento dentro da Data System, que vocês trabalham muito focados em moda, em calçados. Poxa, se todo mundo copiou o calçado do Saint Laurent, todo mundo copiou. Você tem lá, todo mundo, aquela sandália, todo mundo copiou. O que será melhor? Será melhor você, que tem a sua indústria de calçados, fazer o que todo mundo está fazendo ou trazer uma coisa nova para o mercado? Claro que o autoral, ele custa um preço. E claro que quando a gente está falando de um varejo mais fast, que ele precisa correr numa outra velocidade, claro que a gente vai ter o alinhamento com o que, enfim, com aquilo que está bombando em rede social e tudo. Mas será que não vale a pena reservar 10% da sua produção para você fazer uma coisa autoral? E veja, o que eu estou falando, eu não descobri a roda, porque hoje é o que o fast fashion, hoje os grandes magazines, o que eles fazem? Eles fazem collabs. Sim. É o jeito deles trazerem a criatividade para aquilo que não é assim tão massivo. Então, isso faz algum sentido, porque você imagina numa estrutura de fast fashion, onde centavos faz muita diferença pelo volume, se eles chegam à conclusão que isso é necessário, é porque isso dá dinheiro. Sim. Então, e a gente também não pensa muito quando a gente pensa na cadeia. Se eu paro para pensar que eu tenho uma escola de moda, aonde esse jovem está aprendendo a desenhar roupa, está aprendendo a desenhar acessórios, calçados, se eu passo a copiar tudo, eu não preciso gerar emprego. Eu não gero mais emprego. Porque eu só faço uma pasta dentro do Pinterest, entrego para aquele profissional e digo, toque daqui para frente. Mas eu acho que isso, de certa forma, vem ofuscando o olhar do consumidor. O consumidor já está mais atento a isso. E tem buscado coisas. A gente tem uma marca que eu acho muito interessante. A Linus é uma marca uma marca sustentável. Eu estive com a fundadora, com a CEO, nós acabamos com a Isa, acabamos ficando amigas, nos conhecemos, nós fomos palestrar juntas na XP, e aí nos conhecemos porque dividimos o palco. Legal. E aí acabei vendo. Você imagina, é uma marca muito jovem, numa curva de ascensão, de causar inveja a Bitcoin, entendeu? Quase isso. E por quê? Porque é uma marca autoral. Hoje elas já estão presentes, sei lá, acho que em 8 países, 9 países. É uma marca jovem, uma marca muito jovem. E quem usa é fã. Então a gente precisa colocar sobre a mesa para todas essas pessoas que nos ouvem, porque aqui a gente vai ter desde o grande empresário até o microempresário, aquele que está começando, e eu sempre penso, se eu tivesse que começar hoje, como seria o meu começo? Eu andaria na contramão. Eu não iria na pista que todo mundo está indo. E Ângela, aproveitando esse gancho que é bem interessante, a gente percebe isso, que a gente vive, né, está na era da informação, muito dado, o acesso é fácil. E você comentando aqui, né, sobre olhar menos para a concorrência, né? E logo traz a provocação, se eu olho menos para a concorrência, eu vou olhar mais para o meu negócio.
E parece que é óbvio, mas é um grande desafio, porque a gente é bombardeado por referências, por informação. E o grande, né, desafio e talvez a grande oportunidade se você chegou até um determinado ponto, é muito mais fácil você evoluir um pouquinho mais do que você pegar um outro caminho e começar muitas vezes do zero, descobrindo coisas que você ainda viver coisas que você não viveu. Então acho que esse exercício, e a gente leva muito isso para a gestão. A gente sempre fala assim, a gente defende essa bandeira, você tem que ser melhor do que ontem. Né? E um pouquinho que você vai crescendo, um pouquinho que você vai evoluindo, né? Você vai, obviamente, criando um corpo, criando ali, né, uma fortaleza dentro do seu negócio que obviamente, você consegue ter mais, tanto resiliência, né, perenidade, para continuar tocando aí os desafios. E eu queria agora, né, você comentando um pouco sobre esse processo de criação, sobre essa história, né, da GeoG, mas eu tenho uma curiosidade. Claro. A gente teve a oportunidade de conversar com muita gente bacana aqui. Então tem gente que veio do varejo de calçados, do varejo de vestuário, de moda, teve moda infantil, moda praia, né? E você hoje representando aqui, né, um outro segmento que é a moda íntima, que tem... moda íntima tem um significado, né? Mais do que um artigo ali, tem toda uma simbologia, né? Se for para bem-estar, para saúde, se for realmente para autoestima, são várias linhas, né? Que a gente pode olhar. E a minha curiosidade é o seguinte: como hoje a GeoG se comunica com o seu público? Né? Como é essa relação de passar uma mensagem de um produto ali que é íntimo, mas é extremamente importante, relevante, e a gente tem certeza, né, boa parte, né, todo mundo está usando, né? E como é esse processo beleza, tem um processo de criação, mas como é o processo de você conectar o seu produto com as pessoas, né, com a persona? Fala um pouquinho para a gente como é isso. Olha, nós estamos na 5ª geração de consumidores. Isso é uma coisa, para muita gente, isso pode significar um problema. Para a gente, é um enorme orgulho. Porque você imagina que hoje é muito comum, às vezes eu estou num lugar, num evento comercial, ou num almoço, alguém fala assim, nossa, a minha mãe me levava na GeoG, olha, quando eu tive meu bebê, eu fiz todo o meu enxoval na GeoG. Eu acho que essa conexão, ela vem. A gente tem alguns princípios. Isso está lá, é disponível para todo mundo, no que a gente chama, né, de missão e valores. O que acontece? Nós temos um propósito. Nós não objetificamos o corpo da mulher. Então, isso é um combinamento que a gente tem. Por quê? Porque a gente entende que eu não preciso, para eu vender, eu não preciso objetificar o corpo daquela mulher. Eu posso mostrar a lingerie, e isso não tem nada a ver, você entra no meu site, está lá, mulher de lingerie. Mas você é contra as peças sexuais, sensuais? Não, eu também fabrico. Eu só acho que se a gente quer evoluir enquanto sociedade, a gente pode fazer de outro jeito. E acho que o maior exemplo foi Victoria's Secret. Por que ela assim, bateu literalmente com a cara na parede? Porque o mundo muda. E se a gente não entender, nós que somos do varejo, se a gente não entender que a gente também precisa mudar, a gente fica preso numa narrativa que não vai nos levar a lugares tão bons. O que aconteceu com Victoria's Secret? Bom, existia, enfim, um desenho de marketing que eles usavam. Então, assim, eram mulheres lindas, magras, altas, e isso e aquilo. E aí a mulher comum, todas as mulheres que estão aqui nesse edifício, nós, as mulheres comuns, a gente começou a falar, bom, mas espera aí, mas eu não tenho esse corpo, mas espera aí, eu não tenho essa altura, bom, mas espera um pouquinho, eu não tenho silicone, meu peito tá caído, como que eu... Espera um pouquinho, acho que eu não estou entendendo. E aí, quando essa consumidora começa a tentar dialogar com a marca, porque era uma love brand, e ali o consumidor se apropria e ele fala, pera um pouquinho, eu quero chamar a sua atenção, eu quero falar. Quando o consumidor se movimenta
e diz, eu quero falar, e o CEO diz, eu não quero te ouvir, ele faz tem uma ruptura. Qual foi a ruptura? Tanto que o que aconteceu? A Aerie, que é a marca da American Eagle, ela fez isso daqui, ela teve uma curva absolutamente ascendente. Por quê? Quem eram as influenciadoras? Quem que fazia o marketing da Aerie? A própria consumidora. Então era a mulher que às vezes ela tem mais quadril, ela tem mais bumbum, ela tá mais gorda, ela tá mais magra, ela é mais baixa, ela é mais alta, ela é assim, ela é assado, ela é a mulher real. Então, aquilo, imediatamente, uma parcela muito importante dos clientes de Victoria's Secret vão e fazem a migração. Dizem, não, olha, aqui eles entendem como que eu funciono. Quando a gente traz isso para o Brasil, e o Brasil, eu falo, nós somos um país realmente muito peculiar, porque, inclusive, a gente consegue estragar aquilo que é bom. Se a gente para pensar, quando a gente traz esse benchmark mesmo para o nosso país, o que as marcas começam a fazer? Ah, então agora tem que fotografar a mulher gorda? Pera um pouquinho. Sai correndo, pega uma mulher. Mas aquilo não traz verdade. Pera um pouquinho. Então, aquelas mulheres que são livres, elas não querem mais se apertar para caber. Então, isso está escrito na nossa comunicação também. Ninguém deve se apertar para caber, nem na vida, nem na lingerie. Qual é a lingerie ideal? Não sou eu que tenho que determinar. Então, a gente começa a cometer um erro na moda, de um modo geral, quando a gente fatia os produtos por etarismo. Não, isso aqui é para mulher conservadora, essa daqui é para mulher mais velha, essa daqui é para mulher... Gente, eu te dou um exemplo. Nós vendemos sex toys dentro de algumas lojas da Jogé, e isso eu vendo há 15 anos. Então, eu não vendo agora que é moda. Já palestrei, já fiz encontro de mulheres do Shopping Iguatemi para falar isso, e isso tem 9 anos. Então, não é agora. Bom, se eu contar para você que a minha cliente mais importante nesse segmento é uma mulher que tem 78 anos, você acredita? 78. Uhum. Ela me dá aula. Ela fala, não, isso daqui não é só para isso aqui dá para fazer tal coisa, ela consome. Então, por que a gente acha que aquilo não, isso é para mulher jovem? Isso não é, isso é para mulher que quiser. Tem mulher jovem que não quer. Tem mulher jovem que ela só quer usar lingerie bege, ela não dá conta. E tudo bem. E tem mulher com 70 anos, 80 anos, que ela usa só calcinha fio dental. Então, a gente precisa entender definitivamente que salto alto ou salto baixo, quem escolhe é a consumidora e não a certidão de nascimento dela. Que a lingerie é a mesma coisa. Então, quando uma pessoa vai fazer o seu negócio, não importa qual seja o seu segmento. É a mesma coisa que eu fazia, enfim, se eu for uma marca que faz coxinhas e empadinhas e eu disser, não, as minhas coxinhas são para as mulheres casadas e as empadinhas para solteiras. Não faz sentido isso, menor sentido. Agora, tudo isso vai passar por um lugar que a gente conversava, que é a educação. E quando eu falo da educação, eu não estou nem falando da educação formal, de alguém sentar numa universidade ou numa faculdade lá para, sei lá, cursar marketing, administração. Não se trata disso, mas se trata da pessoa, porque, como você falou, hoje o que você tem? Você leva informação, tá certo? Você traz toda a informação que eu preciso. Aonde que está a montanha, o monte? Aonde que está o entrave entre eu receber a informação e eu começar a ter resultados com ela? Aonde que está isso? Na compreensão. Saber o que fazer com ela. Saber o que fazer com ela. Porque informação por informação, você bota aí no ChatGPT, você bota no Google, você bota em qualquer plataforma de IA, você vai ter informação. Exato. Bem, você vai ter que checar se aquela informação, se ela é realmente pertinente ou não, e tem que tomar esse cuidado, porque o ChatGPT nada mais né, não só o ChatGPT, qualquer inteligência artificial, ela precisa ser adestrada. Sim, treinada, né? Treinada, você vai treinando. Hoje eu treino, eu estudo isso, já estou indo para 1 ano e pouquinho. Então hoje, claro que a minha inteligência artificial, a minha plataforma, ela já fala quase como eu falo. Sim. Eu já tenho até medo, tem dia que eu olho para ela e falo, meu Deus, quem é você? Então... E é legal que esse ponto é interessante, porque tem um contraponto, né? Se você treinou mal,
você vai receber mal. E outra coisa, por isso que a gente fala, quem faz os prompts é que vai ter sucesso na vida, porque não é uma questão de perguntar para a inteligência, é como perguntar, porque você precisa entender como formular essa pergunta para ter o resultado que você quer, porque senão fica lá. Então, quando eu fico pensando muito o quanto a gente vai precisar investir nesse conhecimento. E nesse aspecto, fiquei muito bem impressionada com a nossa conversa aqui antes, de vocês terem esse braço. Isso é uma coisa que assim, de levar realmente esse conhecimento, né, para os clientes de vocês, e o cliente ir lá e conseguir multiplicar. Porque conhecimento que não é multiplicado, ele não serve para nada. Exato. Ele é água retida. Serve para nada. E a gente estava comentando aqui, né, nos bastidores, né, a gente estava até falando sobre o tema de democratizar, né, a informação, os indicadores, né, levar isso de ponta a ponta, porque muitas vezes uma decisão estratégica ela é pautada, né, por vários pilares. A informação, né, que eu tenho, o conhecimento que eu também tenho, né? Eu tenho a informação, eu tenho o conhecimento, que é a experiência, que é o feeling, que é, enfim, tudo aquilo que eu carrego. O meu propósito, o que eu quero, né? Para onde eu quero ir. Então, você simplesmente reúne vários elementos para tomar uma decisão. Sim. Né? E é interessante, eu tenho um amigo que sempre fala isso, ele fala assim, cara, o gestor, ele só faz uma coisa na vida, decide. Ele só tem uma função na empresa, ele tem que decidir. Exatamente. Né? Então, para decidir, eu preciso do quê? De amparo. E acho que esse é um movimento. E falando sobre isso um pouco, né, sobre esse desafio, né, de ter a informação, né, de poder disponibilizar essas informações, como que você olha isso, Ângela? Olhando agora da porta para dentro, né? A gente estava falando um pouco da porta para fora, mas voltando agora da porta para dentro, como que você olha, né, esse movimento, né, esse movimento, e claro, os desafios que a gente tem, né, de promover, né, essa educação para o nosso time, né, essa formação, esse direcionamento, e aí uma empresa que tem várias pessoas, várias áreas, com várias realidades. Como é esse desafio lá para vocês na GeoG? Acho que é um desafio comum a todos nós. A gente tem uma forma, eu particularmente tenho essa forma de gestão, eu acredito em inspirar pessoas. Eu não acredito em processos que sejam agressivos ao ponto de travar a outra pessoa. Então, eu acho que qual que é o principal desafio? Hoje é a retenção. Hoje você tem uma volatilidade, né, no time, porque alguém vem e oferece um salário um pouco maior, e às vezes, sabe, Alex, às vezes é muito pouco. Mas tem uma dança das cadeiras acontecendo o tempo inteiro e isso ficou frenético. Uhum. E essa dança está acontecendo por quê? Porque a gente também não consegue trazer gente nova do mercado. A gente tem aí, né, a famosa Gen Z, que todo mundo fala assim, essa geração não quer trabalhar. Ela quer trabalhar, só que ela quer trabalhar de um outro jeito, ela não vai mais aceitar trabalhar do jeito que eu trabalho. Eu brinco com o time que eu falo, gente, eu sou o último dinossauro. Então, olha bem para mim, tira foto comigo, grava o que eu falo, porque eu sou de uma geração, como você, como tantos de nós, a gente já crescia sabendo que ia ter que trabalhar muito. Exato. A gente queria ter casa própria, a gente queria ter estabilidade, a gente queria poder ganhar dinheiro para, né, ter um futuro melhor. Essa geração não tem essa preocupação. Então, o que a gente faz? Eu tenho dentro da GeoG a Universidade GeoG. Então, o que a gente faz? Ali a gente tem compartilhamento de conhecimento. Então, são treinamentos só de produtos? Não. Tem os treinamentos de produtos. E os treinamentos de produtos, a gente muda com muita velocidade. Por quê? Porque a forma que interessa hoje, às vezes já não interessa mais amanhã. Porque esse ser humano, ele está em franco desenvolvimento, em franca modificação. Nem sempre, e outra, se você pega dados, né, dados oficiais, hoje a gente sabe que a gente tem uma parte da sociedade que tem o chamado analfabetismo funcional.
O que significa isso? Às vezes, inclusive uma pessoa que foi para a universidade, ela tem um curso superior, mas ela teve uma base de ensino tão fragmentada, e não por responsabilidade dela, mas por responsabilidade nossa, do país, dos governantes, da sociedade, enfim, porque isso acontece tanto no ensino privado quanto no ensino público, isso não não está, sei lá, segmentado, né? Obviamente que a pessoa que tem mais dificuldades, né, na vida, tipo, não tá, às vezes mora num lugar numa periferia muito milhões de distante, pessoas milhões de que têm pessoas saneamento básico, que não tem saneamento exatamente. básico. Então né? a gente também não pode achar que meritocracia é uma coisa que funciona. Eu não acredito em meritocracia. Eu acreditaria em meritocracia se todo mundo partisse da mesma linha de partida. Se tivesse uma largada e todos nós estivéssemos. Agora, eu não posso achar que os meus filhos que estudaram em escola bilíngue, eles estão no mesmo patamar do que um amigo que estudou na escola pública, que muitas vezes não tinha o que comer dentro de casa, que muitas vezes não conseguiu chegar à escola. Eu não posso achar que é a mesma coisa. Então, na Jogé, a gente já parte do princípio que não há meritocracia. O que há é destaque. Então, o que a gente faz? A gente oferta a educação, a informação, o treinamento, a gente discute, a gente provoca, a gente vai atrás de cursos. Olha, tem esse curso grátis. Olha, eu vi um curso lá na GV. Por que você não faz? Olha, é grátis. Vai ser online. Olha que legal isso. Olha que legal aquilo. A gente fica provocando o tempo inteiro, porque eu também não posso obrigar ninguém, mas a gente provoca. E nesse contexto, eu vou te falar uma coisa que para mim, é extremamente gratificante. Como as pessoas respondem. Como as pessoas, elas querem aprender, elas querem ir para um outro patamar, elas querem subir o degrau, elas querem poder olhar hoje e dizer, hoje eu estou aqui, mas eu sei que amanhã eu vou estar lá. Ter essa pista é alguma coisa muito importante. Então, eu acho que tudo isso também passa pela forma com a qual a gente faz gestão. E nesse contexto é onde a gente encontra, às vezes, melhores condições em empresas mais estruturadas, né, com outro nível de consciência, mas também a gente tem conhecimento de empresas muito grandes com ambientes extremamente difíceis e o turnover fica altíssimo. E esse turnover, Alex, é tão importante das pessoas entenderem. Outro dia, eu conversando, eu fui fazer uma palestra, e aí terminou a palestra, algumas pessoas conversando comigo, e aí disseram assim, bom, mas se o funcionário quer ir embora, azar o dele, ele que vá. E eu falei, não é. Sabe por quê que não é? Porque eu não saio da curva de aprendizado. Quanto mais rotatividade você tiver, tudo aquilo que você ensinou vai embora. E quem chega, mas eu vou contratar alguém que já tem expertise. Tudo bem, mas ele não tem a cultura da sua empresa. Você vai precisar voltar com ele, você vai ter que colocar o aprendizado de novo sobre a mesa. Exato. Ele pode, eu concordo, tem gente que vai absorver essa cultura e esse ensinamento em 15 dias, em uma semana, o outro em 3 meses. Mas quanto tempo você vai reter essa pessoa? E a que custo você vai reter essa pessoa? Então, tudo isso a gente precisa colocar sobre a mesa para entender que também, como todos nós temos limitações de orçamento. Então, não é uma questão, você não pode pagar mais? Às vezes não, porque não está no meu orçamento. Sim. E eu não posso ficar fazendo loucura, tá certo? Então, como que a gente vai atrair esses recursos humanos para estarem com a gente? Eu penso que, principalmente agora, e acho que isso é um fenômeno pós-pandemia mesmo, onde todo mundo entendeu o valor do tempo e da liberdade, eu acho que é inspirando pessoas. Então, quando na Jogé, se eu tenho algum gestor que eu percebo que passa a linha, eu trago para perto de mim, falo, então, eu acho que tem outro jeito da gente pensar isso. Vamos conversar? Porque não tem outro jeito. Você precisa dos gestores, porque sim. É isso, e a gente precisa que eles falem dentro da nossa missão, visão e valores.
E tem esse desafio, né? A empresa também ela vai crescendo, você vai tendo também, eu chamo de embaixadores, né, da Sim. sua marca, né? Você tem lá fundador, você tem os diretores, você tem os gerentes, você tem lá os supervisores, aí você vai ter, né, o time de frente lá que está atendendo, todo mundo tem que estar com esse alinhamento, Com esse né? alinhamento. E esse é um desafio do mercado, né? E formação, E eu ela é vou te muito contar, importante. me desculpe, eu vou te cortar só para te contar uma coisa. Eu resolvi, eu tinha o meu próprio CD, e num determinado momento eu falei, não faz sentido, porque eu teria que fazer um investimento muito alto em tecnologia e tudo. Vou terceirizar, vou para um centro de distribuição, e fui para um centro de distribuição muito grande, que tem as grandes marcas do varejo. Entendi, depois de 2 anos, que aquilo não era muito bom para mim. Por quê? Porque eu perdi velocidade. Então, de novo, veja, eu sou uma empresa de médio porte. Sou uma empresa que tem aí 53 lojas. Então, obviamente que quem sou eu na fila do pão? E a gente tem que ter. E não é uma questão de ter Sim. a síndrome do cachorro vira-lata, é uma questão de ter clareza, Realidade. realidade. Então eu falei, não, eu quero ter o meu próprio CD de novo, porque eu ganho muito em velocidade. Tô terminando de montar esse CD, já tinha trazido 90% das coisas da empresa, que era a minha prestadora de serviços. Um acidente, isso tem 20 dias. Um acidente dentro do CD derrubou todas as prateleiras. Todas. Quando terminar aqui, eu vou te mostrar a foto. Quando eu recebo a foto, eu gelei. Eu falei, tá, o que aconteceu? O time me explicou, falou, Ângela, foi um acidente aqui dentro e tal, não machucou ninguém, nada, mas todos os nossos produtos, mais de 200 mil produtos no chão. Eu falei, tá bom, só que agora a gente já não tem mais o outro centro de distribuição e eu preciso abastecer as lojas, eu preciso de picking, eu preciso soltar mercadoria. Ali eu entendi como eu tenho mais do que pessoas, eu tenho um time. O escritório inteiro se prontificou, falou, não, eu posso, amanhã eu já venho de tênis, eu posso ir lá ajudar. E aí tinha uma cena específica, e eu fiquei muito tocada com tudo isso, claro, contratei freelas e tal, porque eu tinha, o que eu levei 15 dias para fazer, eu tinha 24 horas para resolver. Uma gerente minha estava saindo de férias, uma gerente de loja, e a gente teve uma reunião gerencial, e eu contei para elas, né, coloquei no grupo que tinha acontecido, até para elas saberem que ia ter um atraso de entrega de mercadoria. Ela, na frente de todo mundo, ela disse, Ângela, amanhã eu entro de férias, eu não tenho nem nada para fazer lá muito na minha casa. Eu quero me colocar à disposição, eu venho aqui para ajudar vocês. Que bacana. Isso, para mim, é a resposta. É a resposta. Eu não precisei pedir para ninguém. Eu te juro, Alex, não teve ninguém que eu tenha que falar assim, será que você podia me ajudar? Ninguém. Começou a vir por e-mail, tipo nos nossos WhatsApp. Gente, eu posso ficar hoje à noite. Eu tô sem aula, eu posso ficar. Até que horas vai ficar hoje à noite? Eu posso ficar. Todo mundo ficando. E aí eu falei, gente, chamei o RH, falei, gente, vamos pagar, não só hora extra. Aí todo mundo falou, não precisa pagar nada. Falei, não, a gente precisa pagar. Então, eu acho que a gente, quando você fala de como reter, de como compartilhar, se você não tiver esse sentimento de pertencimento, muito difícil você vai reter os talentos e o seu ciclo de aprendizado vai amadurecer. E é muito satisfatório quando a gente vivencia, né, tudo que a gente coloca naqueles quadros famosos na parede, Sim. né, a visão, a missão, os valores, quando aquilo realmente acontece, né, não é Foi só essa a simplesmente, sensação. isso traz realmente aquele sentimento, poxa, estamos no caminho certo, né, pô, exemplo fantástico, e é interessante que o nosso desafio ali diário, ele tem ali pessoas que entendem isso, pessoas que estão mais ou menos ali em cima do muro e pessoas que não entendem, Aí tudo bem, né? é do jogo. E faz parte, obviamente, disso. E entender,
né, e mesmo assim se propor, né, a fazer os movimentos que você estava comentando de desenvolvimento pessoal, de cuidar das pessoas, e acho que é bem claro que também a gente não está falando aqui, né, de porque todo mundo é bonzinho, não, porque o nosso negócio depende de pessoas, Na né? última linha, tudo diz respeito a Tudo a pessoas. pessoas. Então, esse movimento, até para que as próprias pessoas, os colaboradores, né, os acionistas, todo mundo que está envolvido na operação possa ganhar, Sim. né? E esse movimento, ele é muito importante. Agora, legal. A gente também estava comentando que tem esse lado de negócio, né, da última linha, de responsabilidades, né, que a gente tem em termos de fazer o negócio acontecer, de buscar o lucro como qualquer empresa. Mas também tem um movimento da Jogi que é bem interessante, que é um olhar social. Sim. E eu queria explorar um pouquinho. A gente estava falando aqui que quando a gente tem a oportunidade, e eu já conversei com algumas pessoas aqui que a gente falou sobre isso, tem um componente da inspiração. Tem muita coisa acontecendo pelo Brasil. Quando a gente abre, Uhum. né, os portais de notícias, né, é aquele negócio que você É fala, poxa, hecatombe. é taxa daqui, é política daqui, é aquele negócio de economia e juros. E a gente é bombardeado. Mas tem um Brasil ali acontecendo, né, de pessoas que estão cheias também de propósitos, contribuindo, né? Não importa, né, o quanto, o tamanho da sua contribuição, mas há esse movimento. E é legal quando a gente fala sobre isso, sempre promove uma inspiração. A gente participou um tempo atrás aqui agora de um evento solidário, que era uma partida de futebol, e a gente entrou, Uhum. né, também apoiando. E como foi interessante ver tudo que está envolvido por trás, né? Tem toda uma estrutura, tem todo, enfim, um aparato ali técnico, né, para aquele jogo acontecer, né? Mas tem ali um movimento de bastidor, né, de pessoas que acabam uma inspirando as outras e projetos, né, sociais, projetos voltados aí para as pessoas desassistidas. E esse movimento todo, né, e esse compartilhar traz uma inspiração. A gente acabou sendo, né, impactado, inspirado, ouvindo a história de pessoas, e com certeza quando a gente faz um pouquinho lá também acaba inspirando outras pessoas. Uhum. Então eu queria aproveitar, né, esse momento também de inspiração, né, que a gente teve inspirações ali olhando para pessoas, para gestão, mas vamos falar um pouquinho, né, desse âmbito social. É, como a Jorge, como a Ângela tem atuado, né, fala um pouquinho dos projetos, e eu vi que tem coisa bem relevante, bem interessante aí. A gente, dentro também, que isso está acessível, porque assim, gente, escrever missão, visão e valores, o ChatGPT escreve para você. A questão não é escrever, não é ter, é você ser capaz, aquilo ser fidedigno ao que você pensa, aos seus propósitos, e você ser capaz de colocar aquilo em prática. Ponto. Uma das coisas para a gente, está escrito lá, nós acreditamos que o mundo só será bom quando ele for bom minimamente para todos. Enquanto a gente não tiver. E isso não tem nada a ver, tá? Com política, com nada. Isso tem a ver com o nosso comportamento humano. Então, nesse contexto, a gente. E também tem uma outra coisa que é muito importante, está escrito lá, e isso é uma realidade: os nossos produtos são feitos no tempo que a dignidade humana e a qualidade pedem. Nós nunca, nas nossas fábricas, nunca teve sirene, porque normalmente as fábricas elas têm aqui um botãozinho que acende quando a costureira quer ir ao toalete. Nós nunca tivemos isso. As nossas costureiras, primeiro que elas estão comigo há 30 anos, há 25, há não sei o quê. Aí elas falam, me aposentei, se você não me deixar trabalhar aqui, eu vou vir mesmo assim. E elas ficam, e são mulheres muito, muito, muito competentes. Elas têm liberdade. Eu passo lá o dia inteiro elas estão com bolo, mas elas me entregam, entende? Elas entregam no tempo que eu preciso. Como elas fazem, eu sempre falo para elas, vocês é que sabem. Então, elas param para comer bolo, uma leva bolo, a outra. Então, quando a partir disso, seria incoerente da nossa parte se a gente não, se tudo isso parasse ali.
Então, a gente começa há muitos anos, tem 20 e acho que 4 ou 25, eu já não me lembro bem, acho que 24. A gente entendeu que tinham mulheres que faziam mastectomia quando estavam num processo de câncer, e naquela época não existia ainda a lei, hoje é uma lei federal, que a reconstituição é um direito da mulher. Antigamente não, ela tirava, mastectomizava, fazia uma mastectomia radical e ficava sem a mama. E a gente começou a ver o quanto que aquelas mulheres ficavam impactadas, porque às vezes ela tinha uma mama e não tinha outra, ou às vezes não tinha as duas. E aí eu comecei a dizer, bom, então vamos fazer assim. Eu procurei uma ONG na ocasião que chamava Mama Amiga, e elas tinham as próteses externas, e eu falava, você traga 3 sutiãs seus, de qualquer marca, não compre sutiã novo, jamais faça isso, porque vai te machucar. Traga aquele sutiã bem velhinho que você tem, que você adora, que você gosta, e eu vou fazer os casulos. Então, a gente fazia os casulos em 100% algodão, fazemos até hoje, para que ela coloque a prótese nesse sutiã, enquanto ela aguarda, porque hoje em dia, embora tenha lei, tem mulheres que não podem fazer a reconstrução mamária por algumas questões. Então, esse era um ponto. Aí todo mundo fala assim, mas por que não divulga? Divulga, tá em todos os provadores. E aí foi muito curioso isso, porque há 10 anos eu tive câncer de mama, e aí eu falei, gente, olha bem, hoje eu estou entendendo o que eu já ajudava e nem sabia, né? E aí a gente começa a ampliar o nosso leque, a gente começa a ver que sobrava muito tecido. Às vezes, aqueles encaixes, aquela coisa que é normal. Por mais que você tenha um plotter ali que ele vai fazer um estudo, sobra tecido. O que a gente vai fazer com esse tecido? Tudo bem, tem empresas que eu também contrato, que você contrata, ela vem, pega os resíduos e vai. Só que hoje a gente não consegue ter a segurança 100% do que é feito com esse resíduo. Por quê? Porque eu contrato uma empresa. Então, teoricamente, do seu ponto de vista jurídico, eu tenho um contrato, eu tô safa. Mas a vida, ela não pode ser. Tem coisa que não é ilegal, mas é imoral. Sim. Né? Então, a gente pensa muito, ó, do ponto de vista legal, ok, eu tenho um contrato, eu pago. Agora, isso é o ponto de vista moral, né? E aí eu falei, não, vamos tentar entregar o menos de resíduo possível para essas empresas. E aí a gente começou a fazer calcinhas, que a gente chama de calcinha higiênica. A parte da frente às vezes é de um tecido, a parte de trás é de outra. E a gente começou a distribuir para mulheres aqui em São Paulo, no território da Cracolândia. Por quê? Porque, como eu te falei, eu trabalho há 31 anos com população vulnerável. E esse sempre foi uma coisa que me tocava muito, porque a mulher, ela menstrua, ela não tem absorvente higiênico e ela não tem onde lavar a sua roupa íntima. Existem as máquinas de lavar da prefeitura, mas são filas gigantescas. Então, às vezes, ou ela fica numa condição de não higiene, com aquela roupa suja, ou ela fica sem nada. E aí a gente falou, bom, nós temos essa calcinha, ela não é bonita, mas a gente vai. E hoje a gente já distribui mais ou menos por semestre 7 a 8 mil calcinhas. 8 mil? Uhum. Caramba. E agora a gente, esse projeto agora ele se amplia porque tem uma ONG que eu te falei, né? Eu sou pro bono agora, da Tereza Vale a Pena, que é uma ONG, que na verdade é um serviço social de mulheres egressas do sistema carcerário, e agora elas fazem um projeto que chama Saidinha. O que é a Saidinha? A mulher, assim, eu vou falar da mulher, claro que o homem também pode, mas a mulher, ela tem direito a sair, o juiz concede, às vezes uma semana, por bom comportamento e tudo. E quando elas saem, a grande maioria delas, elas não têm nada. Elas não têm nem roupa lá dentro né, do sistema carcerário. Então, essa ONG, elas fazem um kit de higiene. E agora a gente vai começar a ceder as calcinhas também higiênicas para esse kit. E aí a gente vai fazendo várias coisas. A pandemia, eu acho que foi o momento mais que eu entendi mais a nossa vocação. O que aconteceu na pandemia? Eu com as fábricas fechadas, as lojas fechadas, o time todo em casa, e eu me orgulho muito porque de
todo o nosso time, assim, eu falo de todas as lojas do Brasil inteiro, escritório, enfim, nós tivemos 2 funcionários apenas que se contaminaram, uma em Brasília e a outra aqui em São Paulo, mas numa situação... Então, o que a gente falou? Eu falei, eu não posso ficar parada. Eu falei, por quê? Porque a gente tem a gente conhece muitas costureiras, e essas costureiras, as nossas, recebiam fomento, porque o governo deu fomento, a gente pagava salário, pagava tudo. Mas e aquelas mulheres que fazem, sei lá, um paninho de prato, que faziam um aventalzinho para vender? Do que ela vai viver? Do que ela vai viver? Aí a gente começou, a maior empresa produtora, fabricante de TNT, fez uma grande doação. Eu estava recebendo pequenas doações de TNT, e eu recebi esse TNT assim, roxo, cor-de-rosa, amarelo, preto, e eu ia fazendo EPI, e doava. Alex, eu tenho as fotos. Um dia, meu marido falou para mim, pelo amor de Deus, tinha uma fila de SAMU na frente da Jogê, na frente do nosso escritório, para recolher as doações. Isso tudo nós fizemos mais de 400 mil máscaras e deu 68 mil EPIs. A gente doou para a Santa Casa, Então, e quem pagou essas costureiras fomos nós. Então, a gente pagava, que eram costureiras que a gente não conhecia, costureiras que alguém falava. E a gente recebia. Então, eu acho que toda empresa, ela tem um compromisso social com o seu time, mas ela precisa olhar para fora. Quanto mais amparo a gente dá, e nesse contexto eu acho que é muito importante a gente entender, nunca haverá nenhum governo, nem de um lado, nem do outro, que fará por nós o que nós devemos fazer por nós mesmos. Porque se a gente espera, mas eu pago impostos, isso não é da minha conta. Eu também fico brava com tanto impostos. Quem não fica? Sim. Né? A gente fica, até porque a gente não vê retorno. E a gente vê um sistema muito corrompido e corroído. Mas é o que temos, e lei é lei, e lei foi feita para ser seguida. Então, a gente gosta ou não gosta, a gente vai lá e faz a nossa parte e pronto. Então, na medida que você pode, e eu fico pensando, sempre eu penso isso, eu tenho uma brincadeira com os meus amigos, que eu falo assim, que eu ia fazer um podcast que eu ia falar, se eu fosse presidente. Porque tudo que eu penso em fazer, tudo que eu não gosto, eu penso assim, se eu fosse o presidente, o que eu faria? E aí eu chego, às vezes, à conclusão que naquele caso não tem muito o que fazer. Então, isso ajuda também a gente a reclamar, a ponderar, né? A ponderar a crítica e entender. Essa coisa de fazer, e eu te falei, né? Eu sou muito ruim de self-marketing e muito ruim mesmo. O time de marketing briga comigo. É que eu acho que as melhores coisas, elas são feitas em silêncio. E eu acho feio, de verdade, a gente usar a dor alheia para vender. E o Outubro Rosa é o momento que mais me perturba. É o momento que eu tenho vontade de sair correndo, passar outubro longe daqui e voltar só em novembro, quando tiver Black Friday, para me deixar mais louca ainda. Porque chega no Outubro Rosa, todo varejo quer colocar o lacinho cor-de-rosa porque entende que aquilo é uma chancela. Mas é chancela do quê? De nada. O que a sua empresa faz objetivamente para ajudar mulheres? A gente tem dados do Instituto Protea, por exemplo, que diz que nos próximos 10 anos, a gente tem de cada 10 mulheres, 8 terão câncer de mama. Então, assim, quando que eu quero chancelar? Eu quero chancelar se eu puder ajudar a pagar mamografia, se eu puder ajudar a pagar ultrassom, se eu puder ajudar a pagar uma consulta. Porque senão não faz sentido. Se houver uma contribuição. Se houver uma contribuição genuína e legítima. Então, eu fico feliz porque tem muita gente do varejo, de um modo geral, muitos empresários que são dedicados e que sabem. A gente sabe que a nossa situação é cada dia as margens menores, a gente tem incontáveis desafios, mas ainda assim eu sempre penso que existe alguma coisinha que você pode fazer. Então, sei lá, você tem uma fábrica de sapatos. Poxa, sobraram esses sapatos aqui. Será que você não pode doar
1% disso que te sobrou, que encalhou, que ninguém quis, porque tem algum pé que precisa disso e tem algum morador, algum ser humano que precisa de uma roupa, e, enfim, de alguma coisa. E é interessante que esses movimentos, a gente teve a oportunidade recente lá na Data System de receber estudantes do ensino médio, e eram de escolas públicas, né? E foi muito interessante. Fica nítido, né, que a gente tem um gap educacional. Absurdo. A gente tem realidades diferentes, né? E não é intelecto diferente, né, gente? Isso é importante. Exato. É oportunidade diferente, o que é completamente distinto. E a discussão, ela tinha um âmbito social, uma preocupação social. Mas olha só como não existe, né? Não existe Alex profissional e pessoal, existe Alex. Sim, Ponto. porque senão seria, né, teria bipolaridade. Então, e a gente começou a olhar esse movimento, e onde ele chegou, né, na discussão, que, né, todos nós seremos impactados e não existe a minha bolha, onde eu estou, a minha camada, a minha prateleira. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Nós precisamos, né, querendo ou não, amanhã depois a Data System num outro momento, né, no crescimento, eu preciso contratar pessoas, eu preciso ter jovens entrando, eu preciso ter pessoas que queiram se formar na profissão ali que no lado da tecnologia, que é extremamente importante. Então, foi bacana esse exercício de olhar, cara, peraí, aquilo é problema meu, né? Aquilo, eu faço parte disso. Porque senão sua empresa morre, né? Exatamente. Então, a questão social, ela não é só algo que eu coloco ali como se fosse olha, sou bonzinho, né? Não. Tem uma engrenagem rodando que ela depende disso. E você falou uma frase que me chamou a atenção, né? Das pessoas minimamente terem ali a condição, né? Você poder ofertar para as pessoas, mas cara, a gente está falando de que todo mundo está nivelado, não, a gente está falando de todo mundo ter uma condição mínima. Mínima. E acho que o Brasil tem essa grande oportunidade, nós temos essa grande oportunidade de discutir sobre isso, fomentar, tirar de fato as pessoas que estão usando isso não como um propósito, né, realmente com essência, né, Sim. mas estão usando isso aí para outros fins. E acho que em todo segmento, toda área tem isso, a gente não pode generalizar. Mas tem esse lado muito importante, que é da gente conectar as coisas e não criar as bolhas, né? Acho que tem um amigo que fala algo que é bem interessante, assim, cara, a gente precisa de pessoas que criam pontes, não muros. Exatamente. Então... E eu acho que eu fui durante 9 anos conselheira da São Paulo Escola de Teatro, que é um equipamento público de extrema notoriedade, da qual me orgulhei muito, porque sempre tivemos todas as contas aprovadas. Então, isso é um orgulho quando você pensa no equipamento público. E ali, nós tínhamos todo mundo perguntava assim, mas o que a escola de teatro faz? Ela forma atores? Não, nós formamos profissionais, nós lidamos com as artes do palco. Então, é sonoplastia, é iluminação, são tantas, é direção. E nós, esse projeto, ele é comandado por uma pessoa brilhante, que é o Ivan Cabral. Ele fez convênio com 16 países. Nós pegávamos meninos que nunca tinham saído de Itaquera, de Hermelino Matarazzo, e eles iam para a Suécia, eles iam para Finlândia estudar. Então você percebe que tudo é uma questão de oportunidade. Não é uma questão... Porque fala assim, não, mas é porque meu filho é mais inteligente que o outro. Não, tem mais inteligente. Tem oportunidade. Dá oportunidade para os dois, em condições minimamente iguais. E olha quem se destaca. Quem se destaca. Então, e era um processo de seleção, porque eram bolsas, e os alunos iam por 6 meses, 1 ano, às vezes 2, com todas as despesas pagas, e pagas pelo outro país, por quem estava recebendo. Então, claro que tinha um processo de seleção. Não era, né? Sim. E muitas vezes não, a maioria das vezes, e a maioria avassaladora, quem ganhava, quem passava em todas as etapas, era às vezes quem menos tinha tido oportunidades e condições de estudo. Muito bom.
Ângela, a gente tá chegando olha, papo bom, a hora passa rápido, Ai, que né? delícia. A gente tá chegando no final desse nosso bate-papo, cara, e foi muito bacana. E é a oportunidade que a gente tem aqui de trazer discussões. Eu sempre falo, a gente pode preparar o que for o episódio, né? Sempre. Eu gosto muito do flow, das coisas É, acontecerem e a gente trazer aqui, né, a individualidade de cada um. E acho que esse bate-papo ele trouxe essa visão de negócio, do social, de pessoas. E a gente conseguiu construir aqui um bate-papo bacana. E eu queria que você falasse agora, né, para o pessoal que está nos acompanhando. A gente tem pessoas de diferentes realidades, diferentes perfis, mas acho que principalmente para aquele pessoal que tá, pô, tá desafiador, uhum. né? E para grande Para maioria. todos nós. Mas eu gostaria, cara, qual dica você poderia, né, Esse é o momento que eu mais ofertar, gosto. né, para essa galera que está nos acompanhando? É legal que a maravilha da internet que a gente fala, né, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eles vão ver no momento oportuno. No momento que for possível. E, e deixa essa mensagem para essa galera. Bom, quero falar com você que está aí do outro lado. A primeira coisa é assim: acredita, tem que acreditar. Se você tem um negócio, você tem uma ideia, pega todos os caras, os maiores caras, pega Steve Jobs, você pode pegar qualquer um. Todos quebraram a cara. Sabe quantas vezes eu quebrei a cara? Nossa, eu nem sei te dizer. Eu acho que assim, a vida da gente, empreender não é para todo mundo. Pronto, primeiro passo, não é. Você precisa de extrema resiliência. Por quê? Porque não é sobre o seu negócio, mas é sobre uma estrutura econômica e política de um país. Então, assim, se chove muito, a sua venda cai. Se faz muito calor, a sua venda cai. Se tem tarifaço, sua venda cai. Você vai ter incontáveis desafios. E eu acho que aí, isso até para quem quer ser franqueado, eu acho que isso é uma lição importante. Você é a pessoa, porque assim, cair é inevitável. Eu já quase quebrei. Então, assim, espera, você cai. Agora, espera um pouquinho. Não é sobre cair, porque cair a gente vai cair. É sobre a velocidade em se levantar. Você tem essa resiliência? Se você é uma pessoa resiliente, vai. Vai. Vai demorar bastante para dar certo. Vai. Porque às vezes a pessoa acha assim: não, mas eu já estou há 6 meses. 6 meses? Amigo, você nem começou. Então, faz uma previsão orçamentária para você conseguir. Você tem que ter o teu capital de giro para você conseguir passar, né, pelo período de reconhecimento da sua marca. Não importa o que segmento você tenha, para você ter expertise mesmo. Você vai gerar o seu próprio benchmark. Você vai entender, poxa, a caneca branca vende melhor que a preta, a maior é pior, a menor eu vendo mais fácil. Você vai criar porque você vai criar o seu público. Então, a primeira coisa é não desistir. Segunda coisa, tenha resiliência. Tem uma coisa que é muito importante. Hoje a gente tem um volume de mulheres empreendedoras que é a grande massa e nós somos, sim, a força de trabalho deste país. Então, vai existir muito mais coisas para você desistir do que para você seguir em frente. E eu falo de um lugar de muito conforto, porque eu trabalho há 45 anos, eu tive meus 2 filhos, eu amamentava meus filhos numa fábrica. Eu levava, por quê? Porque não dava tempo. Eu pedia para levar os meus filhos até mim, para eu poder amamentar. Então, assim, é fácil? Não estou falando que é fácil. É desafiador? É extremamente desafiador. Mas são os propósitos, é o que você quer. É o que você quer para a sua vida. Procura ouvir pessoas que tenham mais coisas a construir. E construir não significa bater palma. Porque muitas vezes, e eu até não falei disso, né? A gente tem esse projeto que a gente faz pro bono para mulheres empreendedoras. Muitas vezes as pessoas esperam que alguém as aplauda, mas às vezes não é sobre aplauso. Às vezes é sobre te dar um choque de realidade. Te dizer, peraí, vem cá, senta aqui, vem cá. Se aproxime de quem quer te ajudar. Não de quem só quer criticar por criticar. Eu falei que não ia dar certo. Sabia. Esse tipo de gente não vai te levar para canto nenhum. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Quando a gente tem um problema na empresa da gente, e isso eu também falo de um lugar de conforto, o problema nunca está fora. Ele sempre está dentro.
O que falta para a gente, às vezes, é o conhecimento, ou humildade para olhar e falar, eu estou errando nisso. A gente tem um jeito de existir na nossa sociedade latino-americana, né? Acho que é muito coisa de latino, nós somos muito orgulhosos, muito garbosos. Então, a gente acha que o erro é um problema. Agora, pense o seguinte, eu na Jogê, eu tenho a cultura do erro, eu gosto do erro. Sabe por que eu gosto do erro? Embora o erro custe muito dinheiro hoje em dia, porque não existe acerto se a gente não errar. A vida, ela é um jogo, a vida empreendedora, ela é um jogo de tentativas e erros, e no meio de um monte de erros a gente tem acertos. Óbvio que quando chega esse acerto, ele chega para pagar a conta, ele tem que pagar a conta dos erros, né? Não dá para ser um acertozinho bobinho de nada. Mas não tem jeito. Não errar é a parte mais fácil. Basta não fazer. Exato. Se eu não fizer, eu não vou errar. Exato. Agora, se eu não fizer, eu vou morrer. Então, não faz sentido eu ter um negócio. Então, não tenha medo do erro. O erro é o que vai te trazer resiliência, é o que vai te trazer coragem, é o que vai te trazer casca mesmo, é o que vai fazer com que você olhe para as coisas e você fale, eu já sei onde isso vai dar. Todas as manhãs, eu levanto para errar. Todo dia. Eu tenho um compromisso comigo. O meu compromisso, ele é de erro, mas de não cair no mesmo buraco de ontem. Eu me recuso a cair no buraco de ontem. Eu preciso achar um outro buraco para eu cair. Novos erros. Porque enquanto eu tiver essa dívida com os novos erros, eu tô caminhando para bons acertos. Então, acho que essa é a minha colaboração. Eu fico à inteira disposição para bater papo, se alguém quiser me mandar, pode me mandar DM, pode falar, pode tirar dúvidas. Muitas vezes, toda vez que eu faço podcast, sempre vem gente depois, ai, Ângela, você falou isso, eu queria entender, eu estou passando por esse problema. Se todos nós entendermos que existe mercado para todo mundo e que ninguém precisa ser inimigo de ninguém, nossa, a gente ficaria... Não teria Estados Unidos pra gente. Ninguém segurava, né? Ninguém segurava esse país. Então é isso, gente. Muito obrigada. Bom. Eu que agradeço. Realmente, bate-papo aqui de alto nível. A gente explorou vários temas relevantes. A gente fez jus aqui, né, ao tema, né, conexão Data System, esse objetivo de conectar pessoas, histórias, propósitos. E quero agradecer demais, Ângela, porque a gente valoriza muito o nosso ativo que a gente considera que é o mais importante, que é o tempo, né? É não tão fácil, mas a gente consegue juntar aqui um pouquinho de dinheiro, recuperar um pouquinho de dinheiro que a gente perdeu, olhar para o dinheiro lá da frente, mas tempo não. Tempo não. Então, a gente tem um respeito muito grande e realmente uma gratidão, né, por essa disponibilidade. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade também. Para mim foi uma delícia te conhecer e conhecer melhor, né, da empresa, porque eu acho que isso é o que nos agiganta. Quanto mais quanto mais conexão entre seres humanos, entre profissionais tiver, porque tem uma máxima que eu acho que todo mundo devia botar na frente da sua empresa: casa dividida não prospera. Então, o melhor jeito da gente se agigantar é conversando e trocando ideias, boas práticas e um inspirando o outro, que aí as coisas começam a dar certo. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, mais um grande bate-papo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Olha, não esqueça de compartilhar, de seguir, de acompanhar aqui as nossas redes sociais. Foi um prazer enorme compartilhar aqui esse momento com vocês. Mais uma vez, obrigado, Ângela. Pessoal, até a próxima. Até a próxima.